E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Augusto e vim trazer um pouquinho mais de movimento circular para estudar com vocês. Então, antes da gente avançar um pouquinho, vamos dar uma revisada no conteúdo do bloco passado. A gente estudou velocidade angular, mas, poxa, velocidade angular é uma coisa meio estranha, né? Eu nunca vi na vida, assim, ninguém falar de velocidade angular, só vi de velocidade, metros por segundo. Então, a velocidade angular, ela é o correspondente da velocidade escalar no mundo do movimento circular, perfeito? No mundo das grandezas angulares, ok? Então, enquanto no movimento retilíneo a gente tem posição, no movimento circular a gente tem ângulo. Enquanto no movimento retilíneo a gente tem velocidade escalar, metros por segundo, no movimento circular a gente vai ter velocidade angular, a gente vai ter radianos por segundo. Ok? Sem problemas, ao invés de saber a posição, que foi a variação da posição no tempo, a gente quer saber a variação do ângulo no tempo. Porque ângulo e rotação, um está junto do outro, né? Não dá para você ter rotação e não pensar em ângulo, perfeito? Então, vamos para a próxima etapa, que é o seguinte: a gente estabeleceu como elas são parecidas, né, a velocidade linear, a velocidade escalar, com a velocidade angular. Então, a gente meio que fez uma ponte, né, entre o movimento circular e o movimento retilíneo. Mas agora a gente vai, de fato, ver como que elas se relacionam matematicamente. A gente vai ver a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, perfeito? Então, a gente precisa ver essa relação fundamental. Que relação é essa? Ela é ΔS sobre... ΔS é igual a Δθ vezes R. E de onde vem isso? Vamos aqui para a câmera documento, que eu mostro para vocês. Então, a gente tem aqui a nossa circunferência clássica trigonométrica, perfeito? Então, temos a nossa circunferência aqui e o centro dela aqui. Muito bem. Essa figura já é familiar para a gente, mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar dois pontos aqui e ligá-los ao centro dessa circunferência. A gente vai cortar a nossa pizza aqui, perfeito? E aí, no que a gente chega? A gente tem um ângulo θ aqui, um raio R, e aqui, essa curvatura, ela tem um comprimento L. Então, se você pegar uma tesoura, recortar essa curvatura aqui e esticar, vai ter um comprimento L, perfeito? Então, imagina que você pega um barbante, faz um círculo e recorta recorta um pedacinho aqui. Esse pedaço menor, quando você esticar, vai ter comprimento L, perfeito? E como a gente relaciona esses três caras? No slide eu escrevi o θ como Δθ e o L como ΔS, dá na mesma. Então, vamos fazer aqui, ao invés de R e L, a gente usa R aqui, ΔS, Δθ aqui e ΔS. Beleza. Pessoal, esse comprimento, ele vai ser o seguinte: ΔS, ele vai ser R vezes Δθ. Perfeito? É a partir dessa equação que eu relaciono esses três caras. Tranquilo? Só que aí o que acontece? Você sabe quanto vale ΔS sobre ΔT, não sabe? Pois é. E você agora aprendeu quanto vale Δθ sobre ΔT. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir os dois lados da equação por ΔT, ok? Lembrando, tem que ser os dois, né? Então, se esse cara é igual a esse, se eu dividir esse cara por ΔT, esse também preciso dividir por ΔT para eles ficarem iguais. Então, ΔS sobre ΔT vai ser igual a R vezes Δθ, Δθ sobre ΔT.
Ok, tudo normal. Até aí a gente já conhece tudo. Mas quanto que vale ΔS sobre ΔT? ΔS sobre ΔT vale V, né? Vocês já conhecem, velocidade escalar. Ok? Vai ser igual ao raio. O raio é sempre constante, né? O raio da circunferência nunca muda. E quanto que vale Δθ sobre ΔT? Δθ sobre ΔT vale ômega. Perfeito? Então, a velocidade escalar, velocidade linear, ela vai ser o produto entre o raio da minha circunferência pela velocidade angular. Você pode escrever assim, ó, V igual a ômega R. Ao invés de escrever V igual a R vezes ômega, e pensar no seguinte, você pode pensar numa coisa que você gosta muito. Você gosta muito da sua casa, não gosta? Então você gosta do seu lar. Eu imagino que você goste muito do seu lar, você gosta muito da sua casa, então você não vai esquecer isso aqui. O que é lar? L de linear vai ser igual a angular vezes o raio, beleza? Então sempre que você pensar no seu lar, você vai pensar que as grandezas lineares, elas são iguais às grandezas angulares vezes o raio, perfeito? Dessa forma, você já decorou tudo. Por quê? Essa fórmula aqui em cima, ela segue o mesmo princípio, ó. O ΔS, ele vai ser igual ao Δθ vezes o raio. É a mesma coisa. A grandeza linear, ela vai ser igual à grandeza angular vezes o raio. É claro que nessa equação, a gente está tratando de posição e ângulo. E nessa equação, a gente está tratando de velocidade escalar e velocidade angular. Mas a ideia por trás é sempre essa aqui. Grandezas lineares são iguais às grandezas angulares vezes o raio. Então, se você tiver a velocidade angular e multiplicar pelo raio, você vai ter a velocidade escalar. Se você tiver a variação do ângulo, se tiver o ângulo e multiplicar pelo raio, você vai ter a posição, certo? Então, se tiver o ângulo e multiplicar pelo raio, você vai ter a posição. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, vocês têm aqui, ó, a partir da relação fundamental, que é ΔS é igual a Δθ vezes R, eu cheguei que a velocidade escalar vai ser a velocidade angular vezes o raio. Beleza? Então, quando vocês pensarem no lar, vocês já têm essas duas equações na mente, ok? E aí, no que a gente chega? A gente chega na figura original que eu mostrei para vocês, perfeito? Então, a gente tem aqui em laranja o raio da nossa fatia de pizza, por assim dizer. Ele não desenhou a circunferência inteira que nem eu mostrei para vocês, mas ele desenhou só uma fatia ali da pizza e tá tudo certo, assim também serve. Então, a nossa circunferência ela tem raio R, o ângulo de dentro, não vai confundir com o ângulo de fora, ok? É o ângulo de dentro. Ele vai ser Δθ e a parte azul vai ser ΔS. E como a gente sabe essa medida? A gente diz que ΔS vai ser igual a Δθ vezes R. Por que isso é importante? Se você estiver ali fazendo exercício e você quiser saber esse comprimento, ΔS, você percebe que na hora do exercício não dá para você pegar uma régua e medir quanto vale o ΔS. Suponha que você tem uma régua que você consegue medir essas grandezas. Então, quando você for medir o raio, dá para saber quanto vale o raio, porque ele é uma linha reta, perfeito? Dá para você saber, você põe a régua ali e mede. Mas o ΔS não é uma reta. Não dá para você pegar uma régua e colocar de um ponto até outro e medir. Ou não dá para você dobrar a régua ali para ela fazer uma curva e medir. É para isso que serve essa relação fundamental, para você saber quanto que vale o ΔS. Consequentemente, dá para você saber a relação entre as velocidades lineares e as velocidades angulares. Perfeito? A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê na próxima aula.